Bom, pessoal, tudo bom? Vamos começar então aí essa segunda pílula, onde a gente vai falar um pouco de como funciona a nossa mente com relação ao aprendizado, como que o nosso cérebro aprende, vamos dizer assim. Antes eu só preciso dizer que eu não sou nenhum especialista, tá, no assunto. O que eu tenho para passar para os irmãos é o que eu tenho aprendido, porque na verdade eu sou um curioso, eu gosto muito de aprender, sou curioso. Então, como eu falei, eu não sou um especialista no assunto, mas o que eu sei é a respeito de algumas experiências e do que eu venho estudando um pouco com relação a esse segmento, beleza? E aí, antes de falar de como o nosso cérebro aprende, antes de falar dessa parte é, neural ou de uma forma, falar de neurociência, falar de neuroaprendizagem, eu queria trazer um pouco a parte de gerações, o que eu acho muito importante para a gente começar a entender isso. Então eu vou trazer aqui para os irmãos algumas gerações que a gente tem. Então vou falar das gerações X, Y, Z aí, que a gente bem conhecida, mas vou trazer algumas características dela e como essa geração costuma aprender. Lembrando que isso não é uma regra, claro que possui suas diversas exceções, só que são bases de pesquisa, né, fundamentados, e aí esse material, inclusive, eu tenho como base um material de uma consultoria que eu recebi, um e-book de uma consultoria dessa área, de uma pesquisa que eles realizaram. E aí a gente encontra a primeira geração, que é a Baby Boomers, que são pessoas nascidas entre 1940 e 1960. E hoje possuem entre 60 e 80 anos, mais ou menos, tá? Um detalhe, esse formato que eu estou fazendo é diferente para tentar ser um pouquinho mais rápido. Então, dessa vez vocês não vão estar vendo o meu rosto aí, só vai ter a apresentação com a minha voz falando, mas acho que assim a gente consegue ser um pouco mais objetivo. E também para a edição do vídeo não demora tanto. Vamos lá. Então, as principais características dessa geração a gente tem aí, ó, geralmente são leais e comprometidos. Além disso, são competitivos, contestadores e focados em resultados. E aprenderam a lidar com os avanços tecnológicos, mas de uma forma mais gerencial do que aplicada à mudança de hábitos. Ou seja, as principais características são essas desse grupo, tá? Dessa geração, vamos dizer assim. Então, quando fala que são leais e comprometidos, nas nossas experiências mesmo, a gente deve perceber o quanto a classe dos homens, a classe das mulheres, que tem um público mais jovem, não que todos se enquadrem nessa faixa etária, mas a gente vê realmente das pessoas mais velhas um pouco mais de comprometimento, né? E isso a gente percebe que é natural e aí, né, cientificamente a gente pode dizer que é natural das pessoas dentro dessa faixa etária. Além disso, tem um detalhe aqui, ó, dizendo que são competitivos e contestadores e focados em resultados. Essa é uma característica que eu achei interessante, porque isso pode ser utilizado na hora do aprendizado. E quando falo de competitivo, não é uma competição ruim, não é que são pessoas que ficam disputando, né, umas com as outras, mas essa competitividade, ela fala da forma como encaram algo novo. Então, geralmente, aí embaixo, por exemplo, está falando, né, aprenderam a lidar com os avanços tecnológicos, justamente devido a esse senso competitivo que eles têm, tá? E aí, como aprendem, possuem raciocínio linear, ou seja, focam na aprendizagem com início, meio e fim, como se fosse a leitura de um livro. Preferem ler e seguir programas de ensino tradicionais
e dão grande importância ao treinamento, principalmente relacionado quando é algo relacionado a alguma novidade. Então, esse ponto, como aprendem, possuem raciocínio linear, né? A gente vai ver nas outras gerações, das pessoas mais novas, aquela capacidade de fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, de pensar em tudo junto, né? As pessoas dentro dessa faixa etária têm um pouco mais de dificuldade com isso, e esse raciocínio linear é importante para a condução de uma aula, por exemplo, quando você segue um raciocínio com início, meio e fim. Não dá muito para você falar de uma coisa, depois voltar num assunto, depois avançar e retornar. Outras faixas etárias já conseguem, né? Outras gerações já têm mais facilidade nessa viagem, vamos dizer assim. Já essa faixa etária não. Próximo a gente tem a geração X, e aí eu acho que é uma faixa etária que a gente já vai encontrar com muito mais facilidade. São pessoas nascidas entre 1961 e 1980, que hoje possuem aproximadamente de 37 a 57 anos. Então, as suas principais características são independentes e empreendedores. Valorizam a estabilidade, possuem um pouco de resistência a mudanças. É uma geração equilibrada que não se precipita na tomada de decisões. Não são nativos digitais, mas são experientes e dedicados. Ou seja, a gente está falando de um público independente, um público bem confiante, vamos dizer assim. Quando fala que valorizam estabilidades, então até se fala muito dessa geração, que são as pessoas que buscam uma aposentadoria, que foca nessa estabilidade financeira, numa estabilidade emocional, uma estabilidade familiar, que tem muito esse olhar. Por isso, eles são um pouco resistentes a mudanças, principalmente quando se fala de mudar do tradicional ou mudar os planos, porque geralmente essas pessoas elas já planejaram muita coisa, então talvez não seja o momento de mudar agora. Então eles têm um pouco de resistência a essas mudanças e não são nativos digitais, ou seja, não nasceram em meio a uma era digital, porém entenderam a importância e a necessidade de se atualizar e aprender. Portanto, são experientes e dedicados, como está escrito ali. Adquiriram experiência devido à dedicação deles. E aí, como aprendem? Adaptam-se rapidamente às tecnologias, assim como fizeram. Utilizam recursos tecnológicos, mas prezam pelo consumo de informação de uma forma híbrida, online e offline. Essa parte está muito relacionada às ferramentas que a gente vai usar mais para frente e vai entender um pouco o que é online e offline. Parece que é muita coisa, parece que é a maior tecnologia do mundo, mas não é. Podem ficar tranquilos que é coisa muito simples. Algumas a gente já faz. E por último ali, valorizam a flexibilidade e a aprendizagem colaborativa, com a partilha de conteúdos e o envolvimento das pessoas por meio de comentários. E aí eu lembrei, quando eu li esse ponto, eu lembro muito aquele comentário que a gente fez na última pílula a respeito da rede de homens. Então você vê que são pessoas dentro dessa faixa etária e que de fato elas valorizam esse compartilhamento. Elas acham importante falar o que elas pensam, o que elas entenderam, tanto quanto ouvir. Então a gente tem aí uma ótima oportunidade quando se fala de aprendizado. A geração Y são nascidos entre 1980 e 1995, então pessoas que têm entre 22 e 37 anos de idade. As principais características dessa faixa etária é a alta capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo sem perder o foco. Claro que a gente não pode generalizar. Na verdade, nada aqui a gente não tem como generalizar e dizer que todos são assim. Mas a gente tem um alto número de pessoas, né, bem significativo, para que a gente entenda dessa forma. Cresceram com os recursos tecnológicos à disposição e estão sempre conectados, mas não abrem mão da comunicação ao vivo e
possuem grande preparo intelectual e acadêmico. Não que as outras gerações sejam burras, né? Sejam pessoas ignorantes. Não tem nada a ver isso. A grande questão é que é uma geração que não nasceu na era digital, mas ao mesmo tempo ela pegou a era digital numa boa fase, né? Então, numa fase de expansão, de maior acessibilidade. Então, a gente pegou, eu falo a gente porque eu estou enquadrado nessa geração. Então, a gente pegou esse avanço tecnológico numa idade boa para absorver isso tudo. Então, por isso estão sempre conectados, mas não abrem mão da comunicação ao vivo. Esse também é um ponto muito interessante, porque fala desse encontro presencial. Então, é uma geração que não se contenta só com o virtual, tá? Como aprendem? Acostumados com o grande fluxo de informações. Além disso, consomem informações com facilidade e rapidez. Gostam de aprender informalmente e são multitarefas e de raciocínio linear. Ou seja, também gostamos das coisas com início, meio e fim, tá? Porém, estamos acostumados com um grande fluxo de informações. Então, ao mesmo tempo que precisa ser linear, pode ser bem carregado de informações, porque é uma geração que geralmente consegue absorver melhor. A próxima é a geração Z. Então, são pessoas nascidas entre 1996 a 2010. E tem aí entre 7 a 21 anos de idade. Essas são as pessoas que nasceram, que a gente nasceu depois de 2000 e a gente estranha, né? Não é possível que uma pessoa nasceu depois de 2000 e já tem mais que 18 anos. Na verdade, já tem 20 anos. A gente estranha isso, mas é um fato. E aí as principais características são realistas, competitivos e independentes. Então é aquela famosa geração que fala a verdade, fala o que quer, fala o que pensa, né? Tem dificuldade de lidar com essas emoções, valorizam a consciência coletiva, então pensam de forma coletiva, e isso é algo muito bom, e que pode ser explorado. Sentem necessidade de expor suas opiniões, valorizam ações criativas, então gostam de algo novo, gostam de novidades, e são mobile e social, media natives, né? Que estão conectadas aí, tem geralmente um celular, tem um tablet. Então, é uma geração que está sempre ligada às redes sociais. Como aprendem? Consomem informação principalmente via smartphone, como eu falei, e tem preferência por conteúdos em vídeos, sendo vídeos curtos, fotos e jogos. Então, é aquela geração impaciente que você tem ali, às vezes, 5 minutos para fazer o milagre acontecer, porque depois disso eles já estão pensando na morte da bezerra e outras coisas afins. Aprendem de múltiplas maneiras, são multifocais e convergem em diferentes plataformas e possuem um raciocínio não linear. Ou seja, é uma geração muito boa para se explorar tecnologicamente, né? A próxima é a geração alfa. Então, são pessoas nascidas depois de 2010, que têm hoje aí até 10 anos de idade. E as principais características dessa geração é a espontaneidade e a autonomia. Então, a gente tem percebido isso nos videozinhos da internet, o quanto as crianças estão espertas, né? O que a gente chama de esperteza, né? Seria essa espontaneidade das crianças. Poder de adaptação muito acelerado, então rapidamente conseguem se adaptar a qualquer situação, claro, do jeito delas, mas é uma adaptação. E interagem com a tecnologia desde o nascimento e são movidos pelos estímulos sensoriais. Eu não sei se você já viu, de repente, um vídeo que tem uma criança com uma revista
uma revista na mão, e ela fica pinçando o dedinho como se fosse dar zoom na tela, como se fosse dar zoom na revista. Então, a gente tem uma geração aí que nasceu em meio à era digital, e aí tem vários pontos que podem ser explorados e alguns que devem ser evitados ao mesmo tempo, visando um futuro mais a longo prazo. E aí, como essa geração aprende? Consome informação em diversos canais, como on-demand, vídeos, realidade virtual e aumentada, jogos e etc. Prezam por um ensino personalizado, feito sob medida. Então a gente vê aí como que a Rede Kids já trabalha, como que a gente já acerta na forma de aprendizagem em vários momentos. Pelo menos nessa parte de ensino personalizado, a gente vê como que as tias lá da Rede Kids trabalham vestidas. Tem toda uma personalização de cada aula e isso contribui muito. Apesar de ser a geração, mudando ali o ponto, né? Apesar de ser a geração com mais acesso a novas tecnologias do que todas as anteriores, gostam da educação híbrida, online e offline, como eu falei, a gente vai falar melhor disso, que coloque em prática situações do cotidiano. Então, trazer a importância do cotidiano para essa geração é muito importante, para elas entenderem de que forma aquilo que elas estão aprendendo é aplicável na vida dela. Então, usar argumentos práticos ajuda muito no entendimento dessa geração. Enfim, vamos falar então como o nosso cérebro aprende. Entendemos já a importância, as gerações talvez esteja pensando, daí, por que ele está falando disso? Porque a gente precisa entender como cada geração aprende. Isso muda sim, isso não é um fluxo engessado. Não existe como a gente replicar a mesma forma de ensino para todo mundo. Então, cada professor deve entender o seu aluno, e aí, como a gente falou muito na primeira pílula, o nosso foco é o aprendizado do aluno. Portanto, a responsabilidade de cada professor é, sim, entender, conhecer o seu público, conhecer o seu aluno, para que possa ministrar uma aula de fato eficaz, uma aula que vai gerar aprendizado para aquele aluno e que não vai ser só um monte de informação que em breve aquela pessoa vai esquecer. Então, a importância da gente entender cada geração, entender o nosso público, as características, e a parte das características eu quis trazer porque dali a gente vendo com calma, eu posso até compartilhar esse material depois com vocês, mas a partir dali a gente consegue explorar diversas formas, diversas novidades e ter várias ideias de como conduzir uma aula mais criativa, de como conduzir uma aula de fato efetiva. Bom, eu queria começar essa parte com uma frase do professor Pierluigi Piazzi, não sei quem conhece. Ele diz que aprender é escrever no cérebro. E isso é muito importante entender, porque é uma analogia que ele usa, mas que explica o funcionamento cognitivo mesmo ali do cérebro de uma forma muito clara. E aí, como eu falei, eu não sou nenhum especialista, mas através dessa analogia a gente consegue pensar legal nisso. Então, aqui eu trouxe as 3 divisões do nosso cérebro, quando a gente fala, as 3 divisões mais importantes do nosso cérebro, quando a gente fala de aprendizado, tá? Então, em primeiro, eu estou mostrando ali o sistema límbico. O sistema límbico é uma parte do nosso cérebro responsável pela nossa memória de trabalho. Ela é responsável pelo armazenamento temporário e funciona como uma memória RAM. E aí, o que quer dizer isso? Essa memória de trabalho é como se fosse uma memória de curto prazo, tá? Então, ela é responsável pelo nosso armazenamento temporário. A grosso modo, todas as informações que a gente recebe através dos sensores do nosso corpo, né? Então, a gente tem aí o tato, o olfato, audição, enfim, visão. Todos os nossos sentidos recebem impulsos, recebem influências que vêm para essa área que é a nossa memória de trabalho.
esse sistema límbico, ele não armazena informação. E aí, como está ali no último ponto, ele funciona como uma memória RAM. Para quem não sabe, a memória RAM de um computador é como se fosse assim, todo mundo já deve ter escutado falar no HD, né? Ah, o HD queimou, o HD não sei o quê. O que é a memória RAM e o HD? A memória RAM é assim, se você aperta uma tecla do seu computador, o comando dessa tecla vai para a memória RAM. A memória RAM, ela armazena e reproduz rapidamente aquilo ali. Mas quando você quer armazenar de fato aquilo que você digitou temporariamente, você precisa salvar esse arquivo. Quando você salva esse arquivo, ele é encaminhado para o HD. Então essa nossa memória de trabalho é como se fosse essa memória RAM. Tudo que entra, tudo que vem pelos nossos sensores, entra e vem para a nossa memória RAM, que é o nosso sistema límbico. E aí depois a gente tem o cerebelo e o córtex, que têm funções muito parecidas. Só que o cerebelo é a parte de armazenamento da memória de longo prazo e funciona enquanto estamos acordados. Vamos dizer assim. Por quê? Porque o córtex, ele entra em ação quando a gente dorme. E aí é muito legal falar disso, é muito interessante entender isso, porque a partir daí, a gente vai entender como que funciona um aprendizado. Então, olhando para o sistema límbico, a gente vai entender que tudo que acontece ali, ele é substituído. Então, para vocês entenderem quando o seu sistema límbico entra em ação, sabe quando você sai do quarto, vai para a cozinha pensando em pegar um copo d'água? Aí você chega na cozinha, não lembra, aí você fica, o que eu ia fazer aqui mesmo que eu não estou lembrando? É o seu sistema límbico em ação. O sistema límbico, a gente tem nessa analogia, a gente diz que é fácil escrever, mas também é fácil esquecer. Então, escrever no sistema límbico é como se fosse escrever na areia, e a gente vai falar disso já já com mais calma. O cerebelo e o córtex é como se fosse escrever na pedra. É mais difícil de escrever nele, porém também é difícil de esquecer. Então, como a gente falou, usando aquela frase, né, do Pierre-Louis lá na frente, aprender é escrever no cérebro, tá? É escrever no cérebro. Então, o córtex, a gente tem ali a memória de longo prazo, ou seja, é a memória que armazena as coisas, é responsável pelo armazenamento, trabalha enquanto dorme e funciona como um HD, como eu comentei antes. Ou seja, tudo entra pelo sistema límbico, mas quando gera aprendizado, ele passa por córtex, tá? E aí eu vou seguir aqui para a gente entender um pouco melhor esse lance de escrever, usando essa analogia, mas eu preciso frisar aqui uma coisa legal, que a gente já vai falar, mas é que entender é diferente de aprender. Então a gente vai entender um pouco melhor a diferença disso. Entender é diferente de aprender. Então quando a gente, na maioria das vezes, a gente explica alguma coisa, a gente pergunta para as pessoas assim, entenderam? Aí todo mundo, aham, entendi. Aí agora faz, e a pessoa não consegue fazer, trava. Quer dizer que essa pessoa, ela entendeu, ela sabe, ela entendeu o que é para fazer. Só que ela não aprendeu o suficiente para replicar. E esse é o grande ponto da aprendizagem. A gente precisa tornar informações, entendimentos em aprendizagem. E aí, o córtex, como eu falei, é como escrever na pedra. Então, como eu já comentei com vocês, é mais difícil de escrever numa pedra. Você precisa de um formão, você precisa talhar aquilo ali que está escrito. É muito difícil escrever na pedra. Em compensação, ninguém apaga. O que foi escrito na pedra está escrito, está talhado lá e não tem como apagar. Então, o córtex funciona dessa forma. É mais difícil você escrever no córtex. Mas quando você consegue, você aprende de fato e não esquece. E isso, o córtex, ele funciona muito, mas muito mesmo, a partir da emoção. E esse vai ser um ponto primordial para gerar aprendizagem na nossa mente. O nosso cérebro ele é 85% emocional. Então,
a melhor forma, não é a única, mas a melhor forma de escrever no córtex é através da emoção. Quando você anda de bicicleta, você cai. Aquele tombo gera em você uma emoção. E aí você cai a segunda, cai a terceira, mas uma hora você aprende. Você fica 30 anos sem andar numa bicicleta, mas quando você sobe na bicicleta, você consegue andar. Então isso gerou o quê? Aprendizado através de emoção. Não é o único jeito de aprender. O córtex só armazena através de emoção? Não, tem várias outras formas, mas emoção é uma das mais importantes formas de se escrever no córtex, de se gerar aprendizado eficiente, tá? Sistema límbico é como escrever na areia. Por que o sistema límbico é como escrever na areia? Na areia, você escreve e aí vem o vento e apaga. Ou então vem uma onda e apaga o que você acabou de escrever. Então, o nosso sistema límbico é como se fosse escrever na areia. Por quê? Porque é a parte do nosso cérebro responsável por um armazenamento reduzido. Então, você não tem memórias de longo prazo dentro do sistema límbico. E o que é interessante entender isso, porque essa analogia do escrever na areia e escrever na pedra. Olha o que acontece. Quando a gente escreve no sistema límbico, chega uma certa hora que a nossa mente cansa. E aí a gente cansa de trabalhar, né? Porque o nosso cérebro funciona através de estímulos nervosos, de estímulos elétricos. E chega uma hora que isso cansa. E quando cansa, a gente boceja e sente o famoso sono. E o que é legal é que o sono não é consequência de um cansaço físico, o sono é consequência de um cansaço mental. Chega uma hora que o nosso sistema límbico fica sobrecarregado com tanta informação e ele precisa fazer um reset. Ele precisa reiniciar para vir para o próximo dia zerado. Então, o sistema límbico ele ativa o modo sono. Quando a gente está dormindo, entra em ação uma parte do nosso cérebro que transforma tudo que eu escrevi na areia em pedra. Como? Teoricamente, esse cara vem, joga dentro... Quando a gente escreve na areia, a gente forma ali as valas, né? A gente forma uma vala profunda na areia. Então, de noite, enquanto você está dormindo, uma parte do seu cérebro entra em ação e, teoricamente, tá? É como se viesse ali, ó, jogando um cimento dentro daquela vala que você construiu. Jogou aquele cimento ali, o cimento vai penetrar e logo que ele seca, ele gera o quê? Ele gera uma placa de pedra, vamos dizer assim. Essa placa de pedra, ela é levada para o nosso córtex. Ela é levada para parte do nosso cérebro de armazenamento a longo prazo, né? De grande armazenamento. Então, o que é interessante nisso tudo é como gera aprendizagem. Como se gera aprendizagem? É a conexão do sistema límbico com o córtex. Essa conexão se chama aprendizagem. Todo novo estímulo que eu recebo, ele vem para o meu sistema límbico. E ali ele começa a criar links com o que eu tenho na minha memória de longo prazo. Então a memória de trabalho, que é o sistema límbico, ela funciona junto, ela ativa lembranças da memória de longo prazo. Então a partir daí, elas começam a se conectar. Essas conexões criam novos, a partir de ondas elétricas, elas criam novos caminhos no nosso cérebro, novas ramificações no nosso cérebro. Essas novas ramificações significam aprendizado. Quer dizer que a gente está aprendendo coisa diferente, está criando ramificação diferente, o nosso cérebro está tomando outra forma, está trilhando outro caminho. Então, a grosso modo, para a gente aprender, a gente precisa escrever na areia, escrever bem fundo. Quanto mais fundo a gente consegue escrever, mais grossa fica essa placa de pedra quando nós dormimos e o nosso cérebro entra em ação para formar isso.
Não sei se ficou muito claro, e aí mandem aí as perguntas caso tenha ficado alguma dúvida. Mas a ideia é mais ou menos essa, e no nosso encontro presencial eu posso explicar um pouco melhor sobre isso. Então aqui eu trouxe algumas curiosidades que eu acho assim interessantíssimo, muito legal para a gente pensar um pouco. Então assim, foi feita uma pesquisa a respeito desses 15 mil notebooks, né? Foi feita uma pesquisa e aí uns caras aí referência na área de TI, né, da tecnologia da informação, se reuniram para pensar o seguinte: quantos notebooks de última geração seriam necessários para simular um cérebro humano? E aí eles fizeram, com base em algumas pesquisas, eles chegaram a um resultado de, em média, 15 mil notebooks em rede, conectados em rede para simular um cérebro humano. Então a gente para pensar na preciosidade que é o nosso cérebro criado pelo nosso maravilhoso Deus. Isso é incrível, é incrível. Então a gente tem dentro da nossa cabeça uma propriedade que eu acredito ser muito maior do que 15 mil notebooks ligados em rede, utilizando toda a inteligência do mundo, toda a inteligência artificial. Isso tudo está dentro da nossa mente. Um outro ponto que eu já comentei, mas entender é diferente de aprender. E aí eu já citei algum exemplo disso. E por último, ali embaixo tem uma curiosidade que todos nós vamos morrer com aproximadamente 3/4 do cérebro não desenvolvido. Uma pesquisa apontou que se uma pessoa estudasse todos os dias da semana, de domingo a domingo, estudasse 8 horas por dia, de domingo a domingo, sem perder nenhum conteúdo, sem esquecer nada, uma pessoa que estivesse ali só estudando e aprendendo, ela levaria para atingir 100% da sua capacidade cerebral de aprendizado, ela levaria 400 anos nessa rotina, nesse ciclo, para conseguir atingir uma capacidade, vamos dizer assim, de 100% do seu cérebro consciente. Portanto, a gente sabe que a gente não vive 400 anos e aproximadamente 3/4 do cérebro não desenvolve enquanto estamos vivos. Então essa eu achei uma curiosidade também muito legal. Então, a parte que é interessante disso tudo é eu gosto de ver essas coisas, porque quanto mais eu aprendo sobre a nossa mente, mais eu entendo que ainda não é nada. E isso é lindo porque eu vejo muito a obra de Deus, a perfeição de Deus nisso tudo. Bom, o aprendizado a partir da emoção, eu já comentei lá atrás. O cérebro é mais emocional. E segundo estudos recentes da neurociência, o cérebro emocional, o reptiliano mais límbico, é responsável por aproximadamente 80% de tudo que acontece com a gente no dia a dia. Em outras palavras, ao contrário do que muita gente pensa, o cérebro é muito mais emocional do que racional. E isso apenas reforça a importância de elaborarmos aulas emocionantes. Então, é um desafio para nós enquanto educadores, mas a gente precisa que as nossas aulas gerem emoções. E aí isso implica no nosso comportamento, isso implica nas nossas ações, isso implica na nossa criatividade, mas a gente precisa gerar emoção nas nossas aulas, porque é um dos estímulos mais importantes e mais fortes do aprendizado. E por último, eu quero fechar, já finalizando o vídeo, com uma frase do Alvin Toffler, que é um pesquisador futurista, que ele diz o seguinte: o analfabeto do século XXI, ele disse, né? O analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender. E essa é a habilidade do futuro. A capacidade de desaprender e reaprender. Muitas coisas a gente sabe que está mudando, muita coisa está se reinventando.
e a gente precisa reaprender muitas coisas. E quando eu falo disso, eu não falo do nosso conteúdo, como a gente já falou na primeira pílula, que o nosso conteúdo é imutável e indiscutível. Porém, quando eu falo de reaprender, eu estou falando de mudanças. Então, não tem jeito. Se a gente não quiser ser um analfabeto diante desse século, a gente precisa entender que as mudanças, a gente não tem como fugir delas, elas vão ocorrer. E hoje, mais do que nunca, a gente está tendo um altíssimo impacto no que se fala de mudança. Então, a gente precisa aprender a desaprender para reaprender. Isso é muito importante. Bom, fecho por aqui. Mandem lá nos grupos qualquer dúvida, no grupo, qualquer dúvida que tenha ficado. E amanhã a gente entra online na nossa live lá, tá? Para debater sobre esses assuntos. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Eu gostei muito desse conteúdo, gostei muito de construir esse conteúdo e acho que a gente tem muita oportunidade por aí. Valeu? Um grande beijo e até a próxima.